Tá menos verde? Não, tá muito verde, mas vai ter que ser muito verde mesmo. Então, beleza. Vamos muito verde aqui mesmo. Hoje eu vou ter uma convidada muito especial, uma grande amiga, a Patrícia Bordeaux, que ela é a Acroholic. A gente começou, tava claro, agora já até escureceu, e é por isso que eu tô verde aqui, que apareceu uma luz ali. A gente conversou sobre atividade física, como isso influenciou a vida dela, como isso transformou, como foi o processo dela de aceitação de que ela também é uma artista. Tá bem massa essa conversa, dá uma olhada, clica naqueles botões lá que a gente tem de inscrever, compartilhar, não, compartilhar já não, compartilhar, curtir, sininho, eu não sei todos eles. E vamos ver o que a Patrícia Bordeaux, a Acroholic, vai falar conosco. Falou, tá gravando, daí dá um nervoso. Tá gravando? Tá gravando. Boa tarde. Boa tarde. Como é seu nome? Não, mas daí vamos bater no papo, daí depois... Aí tem o Thiago do futuro, qualquer coisa, você fala assim... Você não gostou do que você fala assim, Thiago do futuro, É um corta. problema seu. Corta essa parte. Corta essa parte, corta essa parte, corta essa parte. Mas essa parte do começo é boa. Pra fazer uns recortes. Uma das coisas que eu queria falar com você é como que foi essa coisa de artista, de circo, né? Você falou assim, tipo, nossa, eu quero fazer circo. Não, na verdade eu fui num sarau em... nem sei em que ano, muitos anos atrás. Fui num sarau que tinham várias atividades, tinha teatro, música, e uma das coisas era tecido. E foi lá que eu descobri que as pessoas poderiam fazer aula de tecido, não era uma coisa só de família de circo, né? Aham. E aí eu falei, tá, e aí aquilo ficou na minha cabeça, eu já tinha visto no Soleil e tal, mas não procurei. Aí anos depois, eu comecei a seguir uma página no Facebook, que era Tecido Acrobático, e aí eu vi, a página era basicamente, você mandava foto com o seu nome e a sua cidade. E aí um dia apareceu pra mim uma foto de um menino que tinha feito colégio comigo. Aí eu falei, cara, se ele tá... E ele morava muito perto de mim, ele falou, se ele tá fazendo, tem algum lugar aqui perto, né? Aí mandei uma mensagem pra ele, aí ele me falou a escola que ele tava, aí eu fui lá, fiz uma aula experimental, fiz acho que 1 mês e meio lá. E aí depois eu achei no Tijuca, onde a Gisela dava aula, aí eu troquei e comecei a fazer aula com a Gisela. Ai, que massa. E antes disso, você fazia o quê? De atividade física? Cara, eu já fiz yoga, Muay Thai, eu fazia natação, nadei por muitos anos, competia natação. Mas eu nunca fui uma pessoa do esporte, assim, eu tinha muita preguiça, eu ficava cansada, não gostava de suar. Então eu nunca fui uma pessoa do esporte. O tecido foi o primeiro esporte, a primeira atividade que eu fiz por um período muito longo. Abraçou mesmo, e assim, e aí quando você começou, você nem imaginava que você ia trabalhar com isso, Nunca. ter conhecido todas as pessoas que você conheceu. Como que foi esse processo? Então, na primeira aula eu consegui subir, que muita gente não consegue. E aí eu falei assim, cara, acho que dá pra eu fazer isso. Só que eu era muito fraca em outras coisas, eu não tinha flexibilidade, eu não tinha resistência, então foi um processo muito longo. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer, e eu procurava informação, eu sempre fui muito curiosa, eu procurava informação na internet e eu não achava nada. E aí eu comecei a procurar coisas e anotar coisas, e algumas pessoas começavam a me procurar para saber aonde fazer aula. E eu não sabia, porque eu não conhecia outros lugares assim. E eu criei o Instagram, eu comecei no final de 2013, início de 2014. Em 2015 eu criei o Instagram. E aí eu comecei a mapear escolas no Rio, porque a galera começou a me perguntar e eu comecei a anotar as escolas. E aí começou a vir gente de outros estados, de outros países, e aí a lista foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí eu falei, bom, vou fazer um site para colocar essa lista para as pessoas acharem. E aí foi que surgiu o Acroholic, que é o meu principal projeto, pelo Instagram e pelo site. E aí as coisas foram só aumentando. Eu comecei a dividir as coisas que eu conhecia, comecei a fazer posts para dividir com as pessoas, comecei a postar coisa no Instagram para eu lembrar, que eu não lembrava, minha memória também não era muito boa. E aí virou o que é hoje. Nessa época tinha muita coisa, muita pouca informação no YouTube, Instagram ainda estava muito no começo do Instagram, Sim. né? Era tipo, o Instagram ainda não era a ferramenta que é hoje, né? E era um período que estava começando vídeos no Instagram, né? Eu comecei antes, era só foto. Era só foto, né? E aí depois era um Vocês vídeo lembram? de 15 segundos, que a galera acelerava pra Sim. ver a montagem. Aham. Então assim, quando eu brinco que quando eu cheguei era tudo mato Sim, mesmo. sim, é tudo mato, né? Porque era bem no começo, né? E aí você não tinha muita informação, né? Não. Hoje já se conhece um pouco mais, tem muito mais. Você vai ver no Rio tem muito mais escolas de tecido do que antes. Sim, muito mais. E ainda assim não são tantas, mas mesmo assim no Rio o Rio ainda é um lugar que tem bastante. Sim.
bastante, assim, né? Mas é muito massa porque é isso, né? Muitas modalidades você vai vendo crescendo assim, né? Tipo, e aí, tipo, você vai vendo coisas que ninguém fazia, de repente começa a aumentar e queira ou não, às vezes não tem nem professores suficientes, né? E a maior parte dos professores antigamente, principalmente, eram ou pessoas amadoras que queriam que começaram a se profissionalizar e a gente ainda não tem toda essa formação, né? Como Sim. é uma... E tem também, às vezes tinha, mas a gente, como era fora da bolha, não sabia, né? Então você vai descobrindo aos poucos e aí, claro, vai se tornando mais popular e aí vai abrindo mais escolas. É, claro, assim. A Gisela, né? Eu conheci a Gisela dentro da escola de circo, né? Que a gente fez escola de circo. Ela é uma turma anterior à minha, né? E eu conheci ela fazendo na aula de parada de mãos. Olha que legal. Sabia? Caraca. Você sabia isso? Não. Na aula de parada de mãos. A gente fazia aula de parada de mãos com o Silva juntos. Ah, que legal. Aí ela fazia lá e aí chegava aquela argentina sempre falando um monte de coisa lá, assim. Aí ela parava, comentava. Aí depois, anos depois, né? Que daí ela foi pra Tech Box junto lá, e você foi junto, aí que eu fiquei mais próximo, já conversava com ela, né? Mas aí foi. Mas é isso, mas viu, uma parada de mãos aí. E foi com ela que eu comecei também. A primeira vez que eu tentei parada de mãos, porque a Gisela é ginasta, né? Então ela ensinava algumas coisas de chão, de outras coisas assim pra turma. Até porque ela dava aula no espaço de ginástica. De ginástica. Né? O espaço era de ginástica e tinha o tecido. Né? Exatamente. E aí a gente via ela fazer e queria fazer também, né? Então eu comecei a ter vontade de fazer, de ver a Gisela fazendo. E a primeira vez que eu fiz parada de mão nem foi com ela, foi uma aluna que falou assim: ah, põe a mão no chão aí, joga a perna na parede. Falei, tá bom. Aí eu fui, meu braço não aguentou, enfiei a cabeça no chão. Olha, que massa. Foi assim que a minha primeira parada de mão também. Né? Mas aí depois, como é que foi esse processo daí de... E aí a Gia começou a me ensinar, me dar toque e tal. Na aula a gente fazia algumas coisas e aí eu comecei a me interessar mais. E aí quando a gente foi pra Tech que eu conheci você, foi que aí de fato você começou a me dar mais dicas pra eu conseguir fazer, né? E aí na pandemia, quando veio a pandemia que você tava dando as aulas online, foi que eu comecei a treinar mesmo. E aí que mudou. Porque eu não fazia não tentava nem estrelinha. Que era o meu pânico. Não, e você tinha lá, toda a aula você arrastava o sofá, né? Pra liberar a parede e aí passar por esse processo de medo. Sim. Né? Mas aí o medo diluiu um pouco naquela época e depois você parou de treinar um pouco, né? Tem que voltar. Estamos voltando, né? Semana que vem já é... Vou ser obrigada. Semana que vem, mas pra quem tá assistindo esse vídeo, talvez não seja semana que vem. Já foi há muito tempo. Aí talvez vai olhar assim, nossa, esse período ela tava voltando a fazer, olha quando ela para de mão, ó. Um pedido pro futuro. Vou fazer um antes e depois. Antes e depois, né? Vamos ver se depois, né? Pra quando esse vídeo estiver sendo veiculado, a gente já poder mostrar o depois. A gente já coloca o vídeo do depois, né? Mas assim, na parada, assim, em geral nas atividades, assim, quando a gente vê o pessoal pronto, né? Eu mesmo, né? Tipo, quando o pessoal vê eu fazendo parada, às vezes é difícil de acreditar que eu tinha medo de lançar parada porque eu caí de cabeça, né? Assim como você vê no tecido subindo, como que foi esse processo para você, né? Porque eu sei que foi um processo de ganho de confiança, né? A gente já conversou isso algumas vezes, né? Como que foi esse processo de ganhar confiança para poder fazer as quedas, para poder chegar em altura? Você tinha medo de altura, não? Eu tinha, a partir de uma determinada altura, eu já ficava tensa. 3,35 m? Tipo isso, assim, quando chegava na metade da metade pra cima, eu já começava a ficar com medo, até porque eu não tinha tanta força. E aí depois eu fui entendendo, né, que quanto mais força você tem, mais segura você fica. Então, muitas vezes você não consegue fazer uma coisa muito alto, porque você não tem confiança da sua mão aguentar. Sim. E aí, quando você pega essa força, as coisas vão ficando mais fáceis. E aí foi esse processo de, além de ganhar força e resistência e flexibilidade, existe um processo de entendimento mesmo. Porque eu, por exemplo, não gostava de treinar força, não gostava de treino físico, eu não entendia a importância disso. Então era uma coisa que se eu pudesse, eu pulava. Acho que a maioria das pessoas, né? Sim. Então existe esse processo de você entender, você fazer e começar a ver o resultado do treino físico que você faz. Então, a partir do momento que eu comecei a ver esse resultado e ver que eu estava tendo mais facilidade para fazer as coisas, eu falei, tá, então vale a pena fazer aquela coisa chata que eu não gosto. Sim. Então, eu fazia muito, a Gisela passava muito treino físico pra gente, e durante a pandemia eu falei assim, cara, se eu não fizer nada, quando voltar, eu vou ter menos força do que eu tinha antes. Tudo que eu conquistei, eu vou perder. E aí eu entrei pra musculação, assim que liberou a academia, eu comecei a fazer treino de força na musculação para me ajudar no tecido. Então é um processo de
de entendimento, primeiro, acho que mental mesmo, de você entender a importância dos exercícios e depois de você ir pegando essa confiança da força e de entender as amarrações, os truques e ir perdendo o medo aos poucos, começando mais baixo até ir subindo. É o processo de adaptação mesmo. Não, isso é uma coisa curiosa, né? Porque quando a gente pensa, força é o que vai te dar segurança, né? Porque se você é mais forte, consegue ficar segurando mais tempo, você não vai cair. Sim. Isso, e pra parar de mãos é a mesma coisa. Uma pessoa que é muito forte ali, dificilmente vai cair. Agora, uma pessoa que consegue ficar 5 segundos ali vai cair. Uma pessoa que se pendura 5 segundos no tecido, Sim. e a outra que consegue ficar com um braço ali, a segurança é outra. Total. E aí é um entendimento difícil também, até de como as práticas são apresentadas, né? Porque, por exemplo, o tecido, que ele entra numa prática artística, etc. Muita gente quer ir lá e ser artista e não entende que os bons artistas têm um bom funcionamento, né? Sim. Eu até lembrei, você começou a contar, eu lembrei da história como eu conheci a Gisela mesmo, assim. A gente teve, na minha primeira semana na escola de circo, a gente teve uma semana de integração e teve umas gincanas. E aí o pessoal que já estava na escola terminando a formação, tinha alguns lá que tinham que, a Gisela, por causa da cirurgia dela, ela teve que ficar mais tempo, né? E aí tinha ela, mas alguns elas se integraram nos grupos também para participar dessa integração. E aí uma das competições era subir no esquadro, no tecido, né? Então, e aí eu lembro que sortearam a Gisela falando, a Gisela, não vale, né? Pô, sacanagem. A Gisela não dá, né? E aí foi muito... Aí eu falei, quem é essa Gisela, né? Aí eu vi ela subindo no tecido, essa é a Gisela. E eu lembro e aí foi legal porque ela tava pau a pau com a Débora. Você conheceu a Débora também, que apresentou com a gente, tá na França, né? Débora, sim. Que a Débora, a Gisela, você olha pra ela e fala assim, caraca, essa mulher é forte. A Débora tem cara de menininha, assim, e elas estavam pau a pau brigando lá, assim, só que a Gisela ainda ganhou, eu acho. Não lembro, assim. Mas enfim, voltando, né? Desviei, mas é só porque eu lembrei dessa história, acho que você nem sabia, né? Acho que você tinha contado uma vez. É? Não, eu lembro de você falar que você viu ela subir não, mas foi bem isso, assim, foi tipo assim, a Gisela. Aí a galera que já conhecia ela, que tinha uma galera que já tava na escola. A Gisela. E é legal porque você já veio de uma base de força, né? E aí o que acaba acontecendo, a cultura do professor passa pros alunos, né? Sim. E aí o que acontece, como é muito artístico, né? É uma prática artística, né? O principal, você vai ter ganhos de força, flexibilidade. E é interessante agora que a gente tá num meio onde tem... É uma box principalmente de crossfit, né? Sim. Que a gente trabalha lá, e é interessante ver isso, né? Porque você vai ver às vezes pessoas que são muito fortes agora, que não que já tem uma força aqui para começar a trabalhar, mas aí tem um limitante da flexibilidade, e entra nesse mesmo processo. E quantas pessoas às vezes não tem... a galera que treina com você, assim, que é mais forte, tem muita gente que às vezes tem resistência ao treino de flexibilidade. Sim. Também, né? E nem só isso, às vezes é coordenação, consciência corporal. A pessoa tem muita força, mas ela aplica a força da forma errada ou no lugar errado. E aí ela sobe no tecido e fala, nossa, mas isso é muito difícil, precisa de muita força. Mas a pessoa tem força. Ela só não sabe aplicar. Às vezes ela é mais forte do que a turma toda, mas não consegue fazer o mesmo movimento e fala que falta força, né? Exatamente. Sim, é a coordenação muscular, né? Eu gosto sempre de analisar as figuras em tripé, né? Que é força, flexibilidade, coordenação. Né? Que é como você ajusta aquilo. Se você tem os três muito bem, né? E é importante você ter força sobrando, porque se você erra na coordenação, você consegue ajustar. Sim. E isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Quando você estava subindo na força ali, né? Agora você tem que ajustar um pouquinho mais de acordo com o grau de força. Né? Sim. Então, mas é um processo que eu acho que também, esse tipo de coisa que a gente está fazendo é importante, a conversa dos professores e alunos, os alunos começarem a envolver e ter essa troca, né? Porque dentro dos ambientes esportivos, em geral, já se sabe que força é uma das valências mais importantes. Dentro do circo, era isso. Eu tava conversando tava na escola de circo lá, tava com eu e o fisioterapeuta da escola, o Rafa lá, a gente tava conversando com os meninos, a gente falando sobre a importância do treino de força, né? Não é só musculação, é treinamento de força em geral. Você pode usar musculação, né? Mas aí a gente tava falando sobre isso e aí o cara falou, cara, eu sei que é importante. A fase que eu estava mais forte na minha vida e eu não sentia dor no treino, treinava mais, era quando eu tava indo pra academia todos os dias. Mas eu vou pra academia? E eu tô falando de um artista de alto nível. É um menino que salta muito lá e faz mastro ainda, que precisa de muita força. Só que a gente pega pessoas que já estão num nível de profissional mais elevado numa fase. Imagina a gente falar isso pra aquela pessoa lá que não gosta de academia, não gosta do resto, né? Então... Que às vezes não gosta de fazer o próprio treino físico da aula, né? Sim. E eu acho que também junta, né? Quanto menos você gosta de fazer, quanto pior você é na coisa, geralmente você não gosta de fazer, né? Exatamente. Flexibilidade foi assim pra mim, eu não gostava de treinar. Hoje eu gosto de treinar flexibilidade, mas foi uma barreira, né? Porque, né? E na tua rotina de treinos, como que você coloca hoje força, flexibilidade, técnico? Então, depois da pandemia, eu peguei essa mania de ir pra academia
por entender fez muita diferença para mim. Então eu hoje coloco a academia 5 vezes na semana, eu tento me forçar a ir. Faço meu treino físico no tecido e a flexibilidade eu tô pecando um pouco, confesso. Mas Que eu deveria faz parte me dedicar mais. Uhum. Mas é importante você ter esses treinos separados, porque às vezes durante a aula você não tem tempo de fazer tudo, né? Ou ir muito profundamente num treino específico. Então é bom você ter um treino de força, um treino de flexibilidade e um treino de tecido, de truques, né? Sim. Então eu costumo separar. Às vezes eu vou pro tecido fazer só fortalecimento e às vezes eu faço os truques, né? Treino de truque também. É uma coisa que vem com a experiência, né? Sim. E é o tipo de informação que é bom que a gente difunda, mas para muita gente vai acabar sendo com a experiência que você vai aprendendo, né? Sim. Tipo, eu acho que mudando um pouquinho hoje, né? Nesse período todo, né, a gente está falando sobre você, muita gente vai conhecer você pelo Acroholic, mas teu trabalho, né? Que paga teu sustento não é isso, né? Mas como que foi, em que lugar que você coloca de importância todas essas práticas de atividades, assim, né? Tipo, você trabalha com outras coisas, mas você também dá aula de tecido hoje, mas não é a sua principal fonte de renda hoje, né? Mas o tecido, toda essa parte artística foi bem importante, a gente até conversou bastante sobre isso, né? Falar, vai, se apresenta, que você já pode fazer, e foi um ganho de confiança, né? E como que foi esse processo? Desde que você começou o Acroholic, e foi crescendo, né? Hoje é uma coisa super importante que te fez passar por muita coisa, Sim. né? Quando o Acroholic começou, foi só para dividir ali o que eu ia descobrindo e os truques até para eu lembrar. Conforme ele foi crescendo, eu fui entendendo um pouco mais também o meu papel ali. De ser uma Forçadora. Eu sei que é a palavra. Eu sei, mas Eu uso facilitadora, Sim. porque eu acabei sendo uma ponte Aham. entre os professores, as escolas e as pessoas que já praticam ou que querem praticar. Então eu sempre me coloquei nesse lugar, eu nunca me botei no lugar de estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para fazer a conexão entre as pessoas. E aí entrava também a minha dificuldade em entender o meu lugar como professora ou como artista de circo, porque eu tinha um pouco de síndrome do impostor, sabe? Você falava muito isso comigo, assim, tipo, não, vai, você é artista, vai apresentar e tal. A Gisela falava muito comigo também, então foi um processo na minha cabeça exatamente por isso, porque não era a minha área de atuação profissional, né? Eu venho do marketing, eu trabalho com outras coisas. Então, assumir isso foi um processo longo, psicológico mesmo, assim. E aí chegou uma hora que as pessoas me colocavam nesse lugar. E aí eu falei, cara, eu não tenho mais como fugir disso, né? Porque qualquer lugar que eu ia, com qualquer pessoa que eu falava, as pessoas já me consideravam artista, já me consideravam uma coisa que eu não me considerava. Todo mundo considerava, menos você. Exatamente. É difícil, né? A gente vê isso em todos os níveis, né? E aí chegou uma hora que eu não conseguia mais fugir, né? E eu fui alimentando o Acroholic cada vez mais, né? Eu fui crescendo ele, fui colocando outras coisas e aumentando o leque de opções até para ajudar as pessoas a acharem informações, a professores divulgarem, né, seu trabalho. Na época da pandemia, eu fiz uma lista de professores que estavam dando aula online, porque tinham escolas fechando, tinha gente que não estava conseguindo dar aula presencial. Então eu coloquei lá uma lista de qualquer pessoa que me mandava, eu colocava lá, para as pessoas conseguirem trabalhar, né, nessa época. E aí, conforme o Acroholic foi crescendo, ele foi tomando um espaço cada vez maior na minha vida. Então eu comecei a treinar mais dias na semana, comecei a dar assistência para a Gisela, comecei a me apresentar, então eu ia para festival. E aí ele começou a tomar um lugar maior, que chegou uma hora que eu meio que estava dividida, né? Então assim, hoje em dia eu também trabalho com o Acroholic, o Acroholic também é uma fonte de renda para mim, não é a principal, mas também é. E é uma coisa que eu tenho vontade de fazer crescer, exatamente porque foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida, né? O tecido me ajudou em momentos muito difíceis por muitos anos e me ajuda até hoje. E mesmo em um dos momentos mais difíceis, o fato de estar treinando e ter um objetivo, sabe? Eu quero treinar para ser melhor ou para fazer o que eu fazia antes, né? Para ter mais força, para conseguir ir para tal festival. Dá um objetivo, assim, né? Para você ter vontade de fazer. Sim.
Então, pra mim, foi muito importante nesse lugar. E aí eu sei o quanto isso pode ser importante na vida de outras pessoas também. Eu acho legal, né? Porque é até um dos objetivos que eu queria falar com você sobre essa transição, né? Porque tem muita gente, provavelmente, que vai estar ouvindo, que como você vai falar assim, cara, mas será que eu sou artista? Será que não? Eu já me apresentei algumas vezes, mas será que... O que é artista? Eu lembro que você falava muito, vocês artistas. Me colocava nesse lugar, eu falei, por que não nós artistas e não vocês artistas, né? Quando que você fala assim, agora você ganha um certificado de artista? Tudo bem, eu fiz escola de circo, mas não foi a escola de circo que me fez ser artista. Sim. Foi todo um processo. Tem gente que nunca fez escola de circo e é artista muito maior do que gente que fez escola, né? Então, artistas são pessoas como nós, né? Sim. Agora que nós somos artistas, pessoas como nós, né? Nós todos, né? Eu lembro que foi, mesmo quando você começou a apresentar, também foi esse ganho de confiança. Você foi lá, a gente se apresentou, daí apresentou no Cabaré do Crescer, de repente vocês ganharam o primeiro lugar. E aí, de repente, foram chamados para outro, foi chamado para TV. Como é que foi isso? Eu lembro que isso também te ajuda, né? A você começar a perceber o teu valor, né? Às vezes a percepção dos outros é engraçado, né? Todo mundo falava para você, mas você precisa de uma validação de um terceiro, às vezes, para que isso aconteça. Como foi isso para você? Assim? A primeira vez foi num festival em Salto, no interior de São Paulo. E eu lembro que foi muito doido, assim, porque todo mundo me conhecia. O meu pai estava comigo e aí meu pai olhava assim, ele não esperava, meu pai nunca tinha me visto apresentar. Foi a primeira vez que ele me viu apresentar. E aí ele olhava assim, as pessoas, todo mundo falando comigo, cumprimentando e querendo tirar foto, e meu pai... Sabe quando a ficha não cai muito? E eu não esperava aquilo. E aí você via que a galera já me colocava como, né, não, ela é artista. E aí que eu fui começar a trabalhar isso na minha cabeça, porque você falava, Gisela falava, as pessoas começaram a falar, e aí eu cheguei em outros festivais maiores e tinha você apresentando, tinha o Ciro Ítalo. O Ciro foi um dos primeiros artistas que eu via no Instagram, assim. E aí quando eu fui num festival que eu estava apresentando junto com o Ciro, falei, cara, não, peraí, tem alguma coisa errada. E ele já me considerava artista também ali. Então você vê artistas de família de circo. E o Ciro é um querido, né? Ele é maravilhoso. Ele é lindo em cena. Maravilhoso. Você sabe que aéreos não é a coisa que eu mais gosto, mas eu gosto de ver ele. Eu gosto de ver um aéreo bonito. Não tem como não gostar do Ciro, né? O Ciro. Não só como pessoa, mas como artista. Sim. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, tinha ele, tinha gente de família de circo, pessoas muito mais experientes. E eu falava assim, cara, como que a gente tá aqui, né, assim... Comecei ontem, né, a me apresentar, então eu achava aquilo muito, muito doido, e eu achava meio, cara, a galera faz circo há muito tempo, é de família de circo, ou fez a Escola Nacional. Eu não fiz nada disso, entendeu? Então eu falava assim, não é meu lugar, não é pra eu estar aqui, sabe? Eu parecia como se eu estivesse roubando o lugar de alguém. Eu me sentia meio assim. Então foi um trabalho muito grande de mental mesmo, assim, de me assumir artista. E aí eu acho que eu comecei a assumir com os festivais. Porque conforme você vai passando e você vai sendo selecionado, porque uma coisa é você pagar para entrar num festival, sim. porque você quer apresentar. Outra coisa é você fazer um espetáculo independente, que você também tá pagando para aquilo acontecer. Quando eles começam a selecionar o seu trabalho, você fala assim, cara, eu tô fazendo alguma coisa certa, não é possível. Sim. Então foi nesse lugar, assim, quando a gente começou a participar de mais festivais, eu comecei a assumir mais isso, assim, não, agora tô ganhando pra parece que começa a validar, né? Assim, mas ao mesmo tempo é isso, né? Se você não começa a se apresentar onde dá, você não tem lugar para se apresentar. Sim. E é uma coisa que vai rodando, né? E quanto mais você roda, quando você tá apresentando mais, foi isso, né? Começou a rodar, começa a vir coisas, né? Começa a vir coisas. Porque você só ganha experiência de palco no palco. Sim. Então não tem como. Aquilo, a gente conversou bastante sobre isso, né? A gente falava sempre sobre você só vai se sentir assim fazendo. E na real, acho que a maior parte das coisas é assim, né? A gente acaba a faculdade, a gente não se sente pronto pra atuar. Sim. Quem acabou a escola de circo e não atuou, nunca atuou, também não se sente pronto. E, né, tipo, a minha turma, boa parte já trabalhava como artista, fez a escola e aí só seguiu. Mas tinha alguns ali que não seguiram, ou aquele foi o período que começaram. Então ele se sentiu tão nervoso ou mais que você. E é interessante isso, né? Sim. E ainda pra muita gente às vezes começa a vir cobrança, né? E tal, assim. Então, eu acho que é até uma mensagem pra gente pensar, né? Tipo, quanto que a gente precisa ter validação às vezes de outras pessoas pra que a parada funcione, né? Sim, e aí, total.
E aí o tecido também, né, foi bem importante num período muito difícil da sua vida. Você quer falar disso? Não? Em dois momentos, na verdade. Dois, né? Teve, É. Em 2018, minha mãe ficou doente, ela teve câncer. E durante todo o tratamento dela, eu fiquei com ela tinha muitas internações, então eu lembro de estar no hospital com ela e ir treinar e voltar para o hospital. Estava no hospital, ia para o trabalho e voltava para o hospital. Então, naquele momento, o tecido passou a ser uma hora que eu não pensava em nada, como se os problemas não existissem, né? Então, foi muito importante naquele momento para eu conseguir me desligar, porque eu nunca conseguia me desligar do que estava acontecendo. Sim. Então, eu esquecia, de fato, de todas as outras coisas que estavam acontecendo quando eu estava ali treinando. E em 2019 minha mãe faleceu, e em 2022 eu tive o diagnóstico de câncer. E aí eu passei por grande parte do processo que a minha mãe passou. Fiz quimioterapia, rádio, várias cirurgias. E mesmo passando por quimioterapia eu treinava. E aí foi uma coisa até importante que você falou do cara que estava falando que quando ele ia pra academia todo dia ele se sentia melhor, porque ele não sentia dor e tudo mais. E foi a mesma coisa. Acho que foi a minha época mais forte. Foi quando eu fazia quimioterapia. E aí os meus amigos me zoavam, tipo, o que tem nessa quimioterapia? Não é possível, você tá melhor do que você tava antes. Eu tinha mais vontade de ir, de treinar, de fazer as coisas. Gás. Cara, eu lembro que eu tava no máximo, assim, no meu auge, né? Então, foi muito importante para mim continuar treinando, porque eu digo que o tecido me preparou, porque quando eu tive o diagnóstico, eu tinha 9 anos já de tecido. E todos os médicos dizem que é importante você ter uma vida ativa, né? Fazer atividade física. Então, me ajudou no antes, me ajudou durante a quimioterapia, porque ajuda na liberação, na diluição da medicação, a diminuir os efeitos colaterais. Então, quando eu fiz a quimioterapia branca, que é a mais longa, eu quase não tinha efeitos colaterais. Eu sentia sede e cansaço, mas era um cansaço que não me impedia, tanto que eu me apresentei. Sim. Então, assim... você inclusive teve, né? Você marcava as químios e as cirurgias de acordo com o teu calendário de apresentações. Exatamente. Olha, era muito louco, né? Pra Muito ver como louco. a importância que tava, né? Não, e várias vezes acontecia assim, eu tinha uma quimioterapia marcada, e aí, sei lá, dias próximos eu tinha uma apresentação. E aí eu falava assim, cara, se eu fizer a quimioterapia, eu não vou conseguir apresentar, porque na primeira semana eu não existia. Eu tinha que esperar passarem os efeitos colaterais para eu conseguir treinar. E aí várias vezes dava erro no meu exame, dava imunidade baixa, e o médico falava assim, não pode fazer quimioterapia, vamos esperar mais uma semana. Era o tempo certinho de eu treinar e apresentar. Então assim, nem era culpa minha. Foi encaixando. Era ali, né? a vida, entendeu? A vida te ajudou. Exatamente. Então, passar por esse processo, tendo o tecido ali para me ajudar, não foi nem importante, foi fundamental. Acho que se não tivesse o tecido, eu não sei como é que eu teria passado por esse processo, assim. E é louco, né? Porque quando você começa, você não entende a importância que isso vai ter no futuro, né? Não. Você não consegue entender todo, assim, né? Você fala assim, não, mas por que você vai ficar sempre durando os panos? Mas, cara, isso são coisas que ajudaram a literalmente salvar a tua vida em vários aspectos. Assim. E quando eu comecei, eu nunca imaginei que eu fosse fazer por tanto tempo e nunca que eu fosse me apresentar, que eu fosse trabalhar com isso. Nunca. Sim. Jamais. Eu tinha uma transição de profissão, né? E aí quando eu tava terminando a minha engenharia, eu comecei o circo. E o momento onde eu me validei, porque assim, eu trabalhava com um kit diagnóstico, então tipo, parece uma coisa muito importante, né? E aí de repente eu saí disso para dar aulas, né? Uhum. E aí dar aulas de atividades que nem, tipo, que é importante, atividade física, mas né, são atividades mais lúdicas, não é tão fundamental assim. E aí eu lembro que numa das conversas, uma das meninas falou que ela veio, na verdade, para aula de circo para acompanhar a amiga dela. A amiga dela não continuou, ela continuou, e ela falou que foi a coisa que fez com que ela conseguisse terminar o mestrado. Pra mim foi muito marcante isso, porque foi essa história que me fez perceber, pera lá, essa é a minha missão, né? Uhum. E aí, quando eu ouço a tua história, é a mesma coisa. Tipo, se queira ou não, essa missão começou lá atrás, quando você foi no sarau, e aí a Gisela colocou... A Gisela é tua mestra, né? Tipo, você é tua mãe, discípula tua mestra, da Gisela. Uhum. E aí, pô, todo esse processo pra isso acontecer, né? Então, é legal como a gente não sabe como a atividade... Né? E queira ou não, você tá também... Quantas pessoas será que você não ajudou?
Gente, se alguém que tá vendo que a Acroholic ajudou, deixa um comentário aí, fala assim, a Acroholic me ajudou, olha, viu? Vai ser legal. E eu Porque você deve receber muito isso, assim, mas eu não tenho noção, porque eu não... Falem aqui nesse vídeo. Não, me Fala, manda, quem assistiu, mensagem. manda uma mensagem. Porque eu recebo muito no direct, né? Que é Sim, uma claro, conversa claro. Sim, muito sim. particular, assim, mas antes mesmo do câncer, várias pessoas já mandavam mensagem falando até coisas assim, tipo, receita de comida que eu posto, a galera faz, entendeu? Sim, Então, assim, eu comecei a falar de outras coisas que ajudam na atividade física. Então, eu mudei a minha alimentação, botei a mão no microfone. Não sei se vai dar merda aí. Eu enfiei a mão no microfone aqui. Eu mudei a minha alimentação por causa do tecido. Uhum. Eu comecei a fazer musculação por causa do tecido. Então, assim, várias coisas da minha vida mudaram porque eu queria fazer o tecido melhor, né? Uhum. Então, quando você faz isso, você mostra para as pessoas começam a ser influenciadas também. E aí, durante o tratamento, nossa, quantas mensagens eu recebi, ou de pessoas que estavam passando, ou de pessoas que já tinham passado pelo tratamento, ou de familiares ou amigos que falavam, cara, tem uma pessoa que está passando e como é que eu ajudo? Porque eu não sei como é que eu posso estar ali para ela e tal. Então, é muito legal você poder, mesmo que de longe, né, pela internet, ajudar as pessoas de alguma forma, influenciar, incentivar as pessoas de alguma forma. Gente com depressão, que mandava mensagem para mim e falava assim, nossa, eu estava com depressão, comecei a fazer o tecido por sua causa e hoje eu estou muito melhor. Né? Então, assim, é tocar a vida das pessoas, né? Sim, então, isso é muito especial também. Não, e você faz um trabalho gigante, assim. Eu sempre falei isso pra você, agora falar aqui, deixar gravado, registrado e vai ser postado. Não, você faz um trabalho gigante, você é incrível, então, cara, tem que seguir nisso, né? E você sempre foi um incentivador muito grande, né, também. Obrigada. Acho que tô ficando sentimental. Não, mas é isso. E aí, espero que a gente tenha mais trabalho, né? Isso aqui também é o primeiro vídeo, né? Não sei se vai ser isso que vai sair primeiro, a gente não sabe, a gente vai ver o calendário de postagem. Mas a ideia é que a gente tenha mais coisas desse tipo, né? Então, até uma ideia, hein, pra gente fazer um vídeo de eu fazendo a aula dela e aí ela fazendo a parada de mão também, né? A gente pode fazer assim, que tipo, vocês vão me ver no tecido ali. Fazer uma collab. Fazer uma... Esse aqui fala, mas ele gosta. Ele fala que não gosta. Eu falo, mas eu sempre subo e faço umas quedinhas ali, né? E ele lembra, tá? Ele lembra, sempre sabe fazer. Não, mas pra minha defesa, eu dei aula há muitos anos de circo em geral e eu tive que ensinar tecido. Entendi, foi obrigada, né? Inclusive minhas turmas, eu peguei 5 turmas, das 5 todo mundo parou de fazer aéreos, começou a fazer parada de mãos, aí tinha uma turma que as meninas gostavam muito de tecido, eu tinha que ensinar tecido pra elas, é culpa dela. Entendi. E aí eu não pude parar, assim, né? E aí você acaba lembrando de coisas hoje em dia. Assim, não, então eu acho que a gente pode falar muito mais coisas aqui. Então, se vocês querem que esse bate-papo continue, que eu e a Paty aqui, a gente sempre conversou bastante, sempre tivemos assuntos, e uma das coisas que a gente sempre quis é tentar difundir o que a gente conversa, tentar incentivar, e não ensinar, né? A gente fazer essa troca toda ali, né? Então, se de alguma forma vocês acham que isso foi massa e que a gente deveria fazer isso mais vezes, fala pra nós. Trazer aí. mais assuntos, né? De repente, alguma sim. coisa que vocês pensam aí que a gente pode falar. Que a gente quer expandir isso, essa parceria que se a gente abriu aqui nosso WhatsApp, né, a gente tem, sei lá, 40 grupos juntos, porque a gente fez vários pequenos projetos juntos e cada projeto tem 1 ou 2 grupos de WhatsApp, né, e aí é sempre o Akira assim, vamos fazer um grupo. Eu falei, mais um grupo, Akira. Não, mas o último foi você falou, eu acho que eu vou criar um grupo de WhatsApp. O último não fui eu, não, mas... né, então a gente fez vários desses projetos ali, até... Vamos retomar alguns. Vamos. Aí agora olha para essa câmera aqui e deixa uma mensagem muito legal. Ai, meu Deus. Assim é muito pior, né? Porque muito pior. Você já deixou todas as mensagens possíveis, mas agora sintetize tudo que você fez nos seus... Não, sintetizar é impossível. Não, sintetizar não, mas assim, eu acho que fala alguma coisa pra gente fechar isso daqui massa e... Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo e falo há muito tempo, que é comece. Que a gente sempre acha que a gente não está pronto para começar. E a gente só fica pronto no processo. Então, qualquer coisa que você queira fazer, comece ontem. Porque o processo com certeza faz parte também. O resultado não é só o resultado que é importante. O processo também é muito importante. Então, aproveite o processo. Fique feliz com cada pequena vitória e comece o que você queira fazer. Valeu, Paty. Obrigada.
Não espere escurecer para começar a gravar. É, A gente pode deixar esse recado. nem acender a luzinha. Nem acender a luz verde e ficar tudo escuro aqui, mas a gente aprendeu a lição, a gente vai tentar vir mais cedo ou com mais luz, beleza? A gente começou, a gente tá no processo. A gente tá no processo. Ficou? Então, não sei, a gente não tava vendo. Eu só dei. Eu só sei que acendeu a luz, eu falei, puta. No final não conseguia ver a parte direito, assim, mas aí. Ah, porque você tá contra. Mas é isso, é o processo. Cenas pós-crédito pra você.